Falar da importância do Porto Grande de São Vicente ainda antes do tempo do carvão, durante esta época e até os nossos dias, implica, e como diz o historiador António Correia e Silva, falar do seu povoamento, onde o Porto Grande também contribuiu muito. Diz que Mindelo, o Burgo, é filho do Porto, que São Vicente, antes de descobrir a vocação do Porto Grande, era uma ilha vegetativa de uma presença secundária apagada no contexto do arquipélago. Todas as tentativas de seu povoamento da ilha de São Vicente, não tendo Porto Grande no centro, foram tentativas fracassadas. Este fracasso tem que ver com o facto de se terem trazido as pessoas para a ilha na ilusão da existência de muitos poços em São Vicente. E os poços tinham muita água e que era possível fazer agricultura. Imagine, Fátima, que se dizia inclusive que em São Vicente o milho, que no resto do arquipélago tinha um ciclo de 90 dias, que em São Vicente era 60. E foi assim enganando pessoas, criando ilusões, que fizeram-se várias iniciativas de povoamento, todas elas fracassadas, desde 1781, depois 1795, depois no século XX, no século XIX, também mais duas, todas elas com um saldo trágico. Pessoas morrendo, fugindo da ilha, há um capitão Mor que sai do fogo, um homem que sai do fogo para ser capitão Mor em São Vicente, que leva os foguenses a um primeiro povoamento que é feita com gente do fogo e que tem um fim trágico. O homem que se torna capitão Mor acaba na miséria, né? Importava, pois, uma mudança deste cenário e aqui o Porto tem um papel relevante, pois é o Porto que vai colocar a ilha de São Vicente no mapa e na rota da prosperidade que é descoberto com o carvão. O reconhecimento e a busca desse porto não é pelos ingleses e o reconhecimento da sua necessidade em termos de porto privilegiado, porque os navios que traziam, que vinham tanto para o sul, principalmente para a América do Sul, etc., precisavam de um lugar para se reabastecerem. As Canárias eram demasiado perto, mas Mindelo ficava mesmo num lugar ideal. Portanto, essa baía foi procurada por tal e, ao reconhecerem a sua importância, tanto nós já sabemos que demandaram autorização para cá colocar o entreposto comercial. Daí surgir a época do carvão em São Vicente. Carvão que surge com a Revolução Industrial no final do século XVIII e inícios do século XIX como uma nova tecnologia de locomoção dos navios e substituindo assim a vela, que era no fundo o vento. Apareceu o carvão, capaz de locomover navios maiores, navios metálicos, mas o carvão tinha um problema. É um combustível pesado, né? E exigia pontos a meio das rotas de reabastecimento. Se enchesse os navios de carvão, não havia espaço para carga comercial. E, portanto, daí a ideia de se fazer uma estação carvoeira a meio do Atlântico. E a ilha de São Vicente surge como uma luva, ou seja, encaixa-se completamente nas novas exigências. Primeiro, a grande rota entre a América do Sul, os países estão a emergir das independências, o Brasil, a Argentina, que são os dois grandes colossos, estão a chegar à independência, são jovens países e têm relações muito intensas com a Inglaterra, né? Portanto, essa rota que atravessa o Atlântico de forma oblíqua entre a Inglaterra e a América do Sul tem São Vicente como um equador náutico. Por quê? Repara, se abastecesse de carvão na Madeira ou nas Canárias, estava-se ainda muito próximo da Europa, onde o carvão é mais barato.
né? E chegando, ultrapassando o São Vicente, se não se reabastecesse, depois iríamos encontrar um deserto marítimo. Entre São Vicente e Rio de Janeiro não há ilhas. Entre Cabo Verde e Rio de Janeiro não há ilhas. Portanto, o reabastecimento na ida à América do Sul em São Vicente era fundamental. Na volta a mesma coisa, os navios atravessavam o Atlântico todo e chegavam do outro lado já sem carvão. E, portanto, São Vicente entra como uma luva, como uma espécie de Equador, para viabilizar as rotas. Na altura, podia-se ter escolhido, por exemplo, Salrai na Boa Vista, que também era fundamental, só que eram portos rasos. Daí, os novos navios metálicos na época tinham dificuldades em manobrar devido a pouca profundidade. E uma vez mais, São Vicente aparece como um porto profundo, dando assim a satisfação a estas exigências. E depois, como uma luva, tem a proteção de Santo Antão em frente, não é? Diminui a ondulação do porto. Motivos que, no dizer da historiadora Marina Ramos, leva com que o governo português, na época colonial, considerasse o Porto Grande de São Vicente de estratégico. Torna-se um local aprazível e, ao mesmo tempo, um local com capacidade de recepção dos navios que cruzavam o Atlântico. Essencialmente, os navios que iam para a América do Sul ou mesmo para a África, tanto sul-africano. A sua grande importância reveste-se nessa altura, estamos a falar, portanto, a partir do século XVI, a partir do XV, portanto, 15, XVI, primeiro das navegações, mas, posteriormente, é-lhe reconhecida uma grande importância devido ao desenvolvimento da própria Revolução Industrial, etc. Mas se falarmos realmente da descoberta dessa importância estratégica e da sua representação, nós temos de nos remontar, por exemplo, à época em que os baleeiros passavam pelo porto e escolhiam o porto para ficar durante algum tempo, além de escolher a própria baía e os arredores, portanto a praia, etc., para o tratamento das baleias ou para descanso. E, na verdade, e tendo em conta todas estas exigências, são os ingleses que inventam São Vicente. Esse São Vicente que tem um lugar cativo, central, importante na história do arquipélago. E os ingleses, ao chegarem, ao fazerem os primeiros investimentos, provocam o quê? A imigração de gentes do todo o arquipélago. São Vicente pode-se orgulhar de ser a síntese do arquipélago num determinado momento. Como hoje as pessoas partem para Boa Vista, para o Sal, naquela altura as pessoas partiram para São Vicente, à volta do porto. Como carregadores de carvão, como catraeiros, como funcionários públicos, porque o Estado teve que pôr os seus serviços, desde logo da alfândega, mas serviços sanitários. Então, gente de todas as ilhas se converge para São Vicente. Aliás, não é por acaso que uma fonte do século XIX, ao falar do crioulo de São Vicente, diz: esta ilha não tem crioulo, o crioulo é de todas as ilhas. Tudo isto faz de São Vicente um lugar não só de convergência e num período já quase pró-escravatura, numa ilha que nasce praticamente sem escravos e com um ideário liberal. Não é por acaso que é o nome é Mindelo. Mindelo é nome da praia onde os liberais desembarcaram durante a Guerra Civil Portuguesa e conquistaram o poder, não é? Então, os liberais tinham um novo projeto económico e chamaram Mindelo exatamente nessa utopia de criar um novo tempo. E o Mindelo, de facto, representa um novo tempo também na história de Cabo Verde. Mas Mindelo torna-se igualmente um lugar de convergência dos não cabo-verdianos. Os ingleses, que trazem gente ligada às empresas carvoeiras, mas vêm os italianos, né? É fundamental. A imigração italiana para a América do Sul era uma coisa muito intensa na segunda metade do século XIX. E toda essa gente passa por Mindelo, né? As companhias como La Veloce eram as companhias muito presentes no Mindelo, tinham seus agentes. Portanto, as companhias francesas, as companhias inglesas. Portanto, há muita gente, as companhias alemãs.
a muita gente no Mindelo. Não é por acaso também que Mindelo se converte, mesmo não sendo capital, num centro político importante. Os consulados, né, de diversas nações estão presentes no Mindelo. Né? Tudo isto por causa do Porto. Tudo isso tem na base o Porto. É a roda do Porto, é na boca do Porto, é o Porto que gera esse dinamismo, dinamismo demográfico, social, económico, político. E a partir deste momento dá-se o crescimento do Mindelo. Primeiro os povoados e depois que viriam dar origem à futura cidade de Mindelo, portanto o povoado de Nossa Senhora da Luz, Dom Rodrigo, Leopoldina, depois Mindelo, para vir dar origem à cidade de Mindelo. Por mérito próprio. E essa vila tem um efeito modernizante sobre Cabo Verde, porque é uma cidade cosmopolita. A cidade estava ligada a várias capitais atlânticas, né? Por poucos dias de viagem, quando o resto do arquipélago, mesmo a praia que era a capital, era relativamente uma cidade fechada sobre si própria, né? Com ligações mais a Lisboa, mas não tinha essa ligação cosmopolita. Entretanto, em meados do século XX, mais precisamente em 1958, os ingleses saem definitivamente de São Vicente e este porto foi assim demandado para algo mais para além do carvão. Ou seja, o fuel. Isso começa nos meados da década de 20, já se reconhece a importância de se trocar o carvão pelo fuel e o fuel começa a ser implantado e também o porto começa a ser demandado por navios que já, ao invés do carvão, traziam, portanto, utilizavam o fuel. A verdade é que ao longo desse período o Porto de São Vicente vai entrar em crise. Durante muito tempo, o Porto teve uma longa agonia e a sua decadência é em cascata. Né? Até a saída dos ingleses, completamente nos anos 50, o Porto é importante, mas vai se definhando. A sociedade mindelense é inconformada. Há grandes intelectuais e espero que no próximo ano se comemore um documento fundamental para a história do Mindelo, que é o Memorial da Ilha de São Vicente, que é exatamente a revolta contra a decadência do Porto. Né? Portanto, o Porto gera modernização ao Mindelo. A decadência do Porto de São Vicente, que vai acontecendo de forma longa e agonizante, é devido à má gestão da localização geoestratégica. O Porto vai ser ultrapassado, primeiro pelas Canárias, que estão numa localização aparentemente menos boa, já falamos disso no início da nossa conversa, Dakar, mas que fazem uma gestão muito mais inteligente, muito mais proativa, não acreditaram ingenuamente na localização e vencem o Mindelo. Em relação aos Canários, começou a perder importância desde o século XIX. Isso uma relação económica, portanto, simplesmente por uma parte económica. Ou seja, o carvão era muito mais barato sendo carregado, portanto, nas Canárias do que propriamente em São Vicente. Depois nós temos a emergência de Senegal, que também, por termos técnicas, tecnologias mais avançadas que o que nós tínhamos aqui, também nos arrebatam parte desse grande filão, digamos assim, económico que nós poderíamos ter. E Mindelo, que sobrevive ao Porto, é sobrevivente apenas, né? Já não tem essa pujança. E este ciclo do Porto é um ciclo muito importante, porque o Porto vai se definhar ao longo do tempo, mas sobra as heranças culturais, sociais do Porto, na psique do mindelense. É então, nesta altura, reconhecida a importância de se reinvestir no Porto Grande de São Vicente. Porque essa importância geoestratégica continua sendo fundamental para a navegação a longo curso no Atlântico, quer para a ligação com o Atlântico Sul, em relação à América do Sul, quer para a ligação para
à África, a partir da África do Sul, etc. Portanto, reinveste-se nisso e começa-se a projetar, então, uma nova forma de dinamizar o Porto. E a tentativa de recuperar o Porto nos anos 60 são tentativas importantes, mas sempre comparada à experiência do passado, acabam por ter uma importância menor, não é? Portanto, mas há a ideia de que é preciso relançar o Porto Grande e que o Porto Grande é um recurso, não é? Que é um recurso importante para Cabo Verde. Este relançamento dá-se primeiro pela Junta Autónoma dos Portos do Arquipélago e com a sigla JARPA, criada logo após a construção do Porto Grande de São Vicente. Houve a necessidade de se fazer. Se está a ver, não se consegue administrar os portos sem haver um sistema. Um porto não é utilizado de forma isolada. Ele tem que ter organização para funcionar em termos de eficiência. E a Junta Autónoma dos Portos é a primeira etapa para se criar a eficiência organizacional e poder-se ganhar vez neste Atlântico Médio Oriental. Uma tarefa que teve os seus quês de dificuldade. Não era fácil, repare, o Porto da Praia não tinha cais e costável. Cais e costável era só Porto Grande. Portanto, era um trabalho hercúleo para se conseguir vencer as dificuldades. Isso deveria ser feito em história para ficar para as próximas gerações e também para fixar o que economicamente pode dar cartas através das novas oportunidades que possam existir. A Junta Autónoma dos Portos ocupava-se da movimentação de cargas, passageiros e principalmente combustível. O manuseamento no cais era feito de forma manual, o que implicava muita mão de obra no cais, nos navios, para se poder superar as dificuldades da época. E depois veio chegar a unitização da carga, depois da guerra do Vietnã. E mais tarde a coisa chegou aqui. É uma carga despencada, digamos assim, cartão por cartão. Sim. E só o combustível era movimentado em boias e metidas para um barco. Combustível também, muitas vezes movimentado em bidões. Movimentados em bidões. Portanto, não era fácil. Havia um tipo de navio, era o cargueiro clássico. Transportava carga geral. Havia também o navio cargueiro que transportava petróleo. Na altura, a carga unitizada veio também reduzir o número de trabalhadores no cais e de forma considerável. Para uma carga geral, a senhora utiliza 12 pessoas para um posto de descarga. Para unitizado, utiliza pelo menos 2. Com a unitização da carga, começa a entrar o equipamento. Forklift, transporte em paletes e em contentores, em caixas grandes, já utiliza-se o equipamento. Exige menos mão de obra. Com a Enapor reduziu-se o número de recursos humanos. Enapor, cujo projeto começa a ser desenhado em 1981, tendo como um dos fundadores Pires Ferreira, e um ano mais tarde, ou seja, em 1982, já era uma realidade em Cabo Verde. Houve um sonho de fazer do Porto Grande um espaço competitivo no Atlântico Médio Oriental. Em 1983, este sonho é revivado.
E tem um nome, Enapor é a empresa, mas o nome de guerra é chamado Africapor, com cooperação com o Brasil, em que se faria um teleporto, se faria espaços para guardar cereais, espaços também para combustíveis líquidos, espaços para frigorífico. Inclusive fui ao Brasil discutir hipóteses de cooperação e que havia também hipótese da Argentina colocar carne em São Vicente e do Brasil fazer um interposto de sucos de fruta, como existe nas Canárias. Portanto, era o sonho, Africapor. Africapor, um nome que não surge ao acaso, foi pensado para viagens mais longas. Fazer do Porto Grande a entrada para a África. Vinham também navios grandes agora, da América, da África, da Europa, e faziam o transbordo, a transferência da carga para os portos de Cabo Verde. Enapor vem fixar o sistema portuário, um sistema que se chamou de classe A, B, C. Classe A eram os portos, era o Porto de Porto Grande e o Porto do Porto da Praia. Classe B, Porto Novo, e Porto de Vale de Cavaleiros e Porto de Palmeira. Classe C, os outros portos rudimentares, desembarcadores rudimentares. Portanto, começa então a haver a análise sistémica mais forte. A Enapor vai surgir na necessidade que o governo reconhece, o Estado reconhece essa necessidade de reorganizar a dinâmica portuária de Mindelo e também relançar para, digamos, fortificar e desenvolver a economia de Cabo Verde. A Enapor, enquanto uma empresa estatal, não é? Mas que será, digamos, utilizada para não só reorganizar administrativamente, mas também tecnologicamente tudo. E para tirar partido de um potencial geoestratégico que a nossa localização tem. Com o passar do tempo, torna-se um imperativo a modernização das infraestruturas, uma aposta forte nos recursos humanos, a abertura e a procura do melhor relacionamento comercial entre os operadores privados e uma aposta forte também nas novas tecnologias de informação. Estes são, pois, os 4 eixos estratégicos sobre os quais Franklin Spencer e sua equipa trabalharam de 2008 até 2010. Franklin Spencer assume a presidência da Enapor em junho de 2001. Nós fizemos o primeiro plano estratégico 2004-2010, depois trabalhamos em 2011-2015 e depois, portanto, o outro de 2014-2018, e com esses documentos é que orientamos. Eu penso que a Enapor tinha a responsabilidade de estar, quando nós temos, numa posição muito melhor em termos da utilização das novas tecnologias, da inovação e da informática, num patamar melhor. Mas, portanto, conseguimos, por exemplo, a janela única estava em fase de implementação, que é uma ferramenta muito importante hoje. Importante também foi a afirmação internacional, desde logo porque a Enapor tem este grande desafio. Crescendo somente com o desenvolvimento económico e as nossas, portanto, fruto do desenvolvimento económico, nós crescemos em média 5, 6% por ano. Isso é insignificante para os desafios e para que, de facto, conseguimos ter escala e dimensão para atrair os maiores navios em termos fundamentalmente de transporte de contentores e reduzir, quanto maior for o navio, menor é o custo de transporte do contentor. Esse é um grande desafio. Conseguiu-se, de início de 90, portanto, para 2010, nos anos, em 2005, 2006, o transporte de um contentor de Lisboa para aqui, portanto, andava a volta de 1.100, 1.200 euros. Portanto, depois baixou para, com a entrada da Maersk, 700, 800, 900 euros. Mas pode ainda baixar muito mais e eventualmente chegar até aos 500 euros.
Mas é nos ganhos a nível da formação dos recursos humanos da ENAPOR que Franklin Spencer diz sentir-se mais realizado. A empresa investiu muito durante os anos, pelo menos 2003 até 2010, são fortes, tem tal mil contas, quando há trabalhadores que dizem que, por exemplo, trabalhadores com 10, 15 anos da empresa e que dizem que o melhor que lhes aconteceu nesses 15 anos foi essa formação, eu sinto inteiramente grato por isso. Portanto, isso foi um ganho enorme em termos de modernização das infraestruturas. Quer dizer, o país hoje tem infraestruturas para absorver o crescimento em quase todos os portos, lá onde nós investimos até 2030, 2035. Portanto, nesse setor, o Estado não terá necessidade de investir. Mesmo os privados não serão em infraestruturas básicas, cais, terraplenos, mas fundamentalmente equipamentos, gestão, novas tecnologias e outras ferramentas. Mas até 2035. Falta, portanto, o meio. E São Nicolau, como já disse, o porto lá está, vai satisfazendo e pode satisfazer ainda por mais 5 anos. A ENAPOR vai crescendo e é nesta época que se introduz o sistema de transporte horizontal, o roll-on roll-off, um outro grande ganho para a ENAPOR. Hoje, qualquer produtor em Santo Antão não precisa de um intermediário para vender o seu produto. Você tem um meio de transporte, ele coloca-o aqui, ou pode até entrar no retalho e vender diretamente ao consumo. Portanto, e para além da mobilidade, transporte de pessoas, qualquer pessoa pega do seu carro, tem um carro aqui, vai a Santo Antão e não precisa alugar. Claro que o ideal é que fosse para todas as ilhas. Para São Nicolau ainda o preço não é o melhor, mas se uma pessoa, por exemplo, pretende passar mais de 10 dias em São Nicolau, vale a pena levar o seu carro. Para menos de 10 dias, a melhor opção é alugar em São Nicolau. Mas, portanto, há essas opções que nós conseguimos. A forte participação da componente nacional é mais um ganho, ou seja, técnicos nacionais envolvidos nos grandes projetos dos portos nacionais, nomeadamente quanto à ampliação dos mesmos. Nós, em todos os projetos, desde a fase do plano diretor até a execução, houve sempre a participação onde era possível e cujos nacionais concorreram. Alguns trabalharam em parceria, outros trabalharam, portanto, a nível da fiscalização. Havia sempre... Houve período que nós tínhamos, portanto, praticamente a trabalhar connosco cerca de 6 ou 8 engenheiros, portanto, do domínio da engenharia civil e outros de fiscalização do ambiente. Portanto, qualquer destes projetos tiveram uma forte participação nacional. Todos estes projetos, desde a concessão, são ideias nacionais. O Porto da Praia nasce, fundamentalmente, o que lá está, é um trabalho feito pelo engenheiro Luís Matiel Silva, depois em que nós andávamos na praia, portanto, aquela opção de saída, segunda saída, portanto, foi algo que nós discutimos quando eu estava na praia. Portanto, surge, portanto, de ideias, a zona, portanto, de Chada Grande, da terceira linha da zona de logística dos armazéns também é uma proposta nacional. Portanto, eu acredito que é uma grande valorização, fundamentalmente, dos profissionais. Eu disse que os profissionais hoje, e aquilo que nós temos, mesmo alguns projetos mais polémicos, como aconteceu com o Porto do Sal Rei na Boa Vista, que, como diz Franklin Spencer, foi um projeto desafiador que encontraram e aqui os técnicos cabo-verdianos tiveram um papel importante. Os cabo-verdes hoje têm um problema que é o seguinte: as condições climatéricas fazem alterar todos os dados, fundamentalmente marítimas, no horizonte de 5 a 10 anos. Nesse setor trabalha-se normalmente como faz-se as medições das condições hidrográficas e outras. Durante 5, 10 anos faz-se a projeção para 25, 50 anos. O que nós encontramos na Boa Vista é que as projeções que eram dados oficiais a serem utilizados em projetos para 25 anos tinham sido alterados no espaço de 5, 10 anos. Mas eu normalmente digo que Cabo Verde ganhou uma experiência e tem informação, tem documentação muito válida neste domínio, que pode a qualquer momento, portanto, instituir um curso de pós-graduação ou mestrado, portanto, em obras marítimas, em hidrografia ou em outras áreas, fruto de toda essa informação, de todas essas discussões e negociações. Nós, por exemplo, tivemos um processo negocial em que o empreiteiro estava a pedir, portanto, indemnizações de cerca de 4 a 5 milhões de euros e nós conseguimos negociar e reduzir, portanto, as indemnizações por cerca de 2,5, 2,6. Portanto, fruto de trabalho nacional, equipa jurídica, equipa técnica e engenheiros nacionais. Eu penso que isso é um ganho enorme que nos dá, portanto, algum conforto para próximos desafios no futuro.
Ter a empresa funcionar cada vez melhor é o grande desafio da atual administração da Enapor, que tem à frente desde 2016 Jorge Maurício. A Enapor, sendo uma estrutura complexa e grande, com 9 portos, mais a administração central, prefazem 10 estruturas, o que acaba por se tornar muito difícil em termos de organização. É preciso, pois, terem processos bem definidos, alinhados com as pessoas, e é necessário também uma estratégia que faça este alinhamento de todos. Caso contrário, dificilmente a empresa estará a funcionar e bem. Na verdade, os primeiros tempos foram difíceis. Difíceis porque era necessário ter uma preocupação forte na estrutura orgânica. A empresa tinha 2 anos sem uma estrutura orgânica como deve ser. Nós tivemos que começar a arrumar a casa no aspecto da organização por portos e depois de uma forma global. Nós tivemos que rapidamente preparar uma nova política de recursos humanos com todos os instrumentos, todas as ferramentas de recursos humanos para garantirmos um normal funcionamento da empresa. Nós sentimos graves dificuldades em termos de comunicação. Nós tivemos que aprovar uma nova política de comunicação para garantir uma boa comunicação interna, uma boa comunicação externa com todos os parceiros da comunidade portuária, com todos os parceiros de negócios, com todos os que efetivamente precisam dos portos de Cabo Verde para fazerem os seus negócios, para fazerem as suas atividades comerciais e para promover o comércio internacional de e para Cabo Verde. Isto, de facto, foi um período muito difícil. Era necessário também ouvir as necessidades dos clientes. Na verdade, a Enapor queria saber onde está e para onde deve ir. Ouvir exatamente as necessidades dos clientes. Ou seja, nós não estamos cá para nós, os portos não existem por si só, existem porque fazem parte de um processo de desenvolvimento económico das regiões ou dos países onde estão, e a nossa preocupação era saber exatamente o que é que os clientes precisam, como querem ou devem funcionar para podermos estar à altura. Dos 9 portos, destacam-se o Porto Grande de São Vicente, Palmeira na Ilha do Sal e o Porto da Praia, Ilha de Santiago, tidos como os 3 mais importantes do país. O Porto da Praia tem uma particularidade, desde logo porque está inserido no maior mercado de consumo do país e está na capital, cidade da Praia, uma cidade histórica e necessariamente portuária, porque nasceu, cresceu e expandiu-se à volta do Porto. Tem, por tudo isso, um papel extremamente importante na dinamização do comércio, fazendo jus ao que a Enapor tem como visão, unir as ilhas e ligá-las ao mundo. O Porto da Praia é o maior porto em termos de contentores movimentados em todo o país. Neste momento, nós, a 2018, tivemos a movimentação de cerca de 42 mil teus, o que está à volta de 57% de todo o tráfego. Um porto que sempre, portanto, cresceu. Portanto, se reportarmos a 79, estávamos a falar de cerca de 200 navios, não é? Neste momento estamos a falar de 1.200 navios ano. Em termos de carga movimentada, em 79 nós estávamos a falar de cerca de 100 toneladas. Hoje, a final de 2018, nós tivemos cerca de 950 toneladas e com previsão durante o ano, portanto, e com previsão para 2019 findarmos com acima de 1 milhão de toneladas. Esse aspecto é importante porque esse setor, portanto, nomeadamente de contentores, tem um peso extraordinário nas nossas receitas. Aliás, nós fechamos 2018 com cerca de 1.400.000 conto, muito por conta desse nicho, portanto, do mercado. Para além de permitir a entrada de produtos do estrangeiro, o Porto da Praia desempenha um papel importante na movimentação interilhas, funciona como um centro distribuidor das ilhas ao sul do arquipélago. E com um peso também bastante significativo entre o comércio entre Santiago e as ilhas do Sal e da Boa Vista. Tem essa importância e, acima de tudo, também tem uma importância muito forte no campo do emprego. Nós, neste momento, estamos com cerca de 354 colaboradores, sendo 148 do pessoal do quadro e
206 do corpo da estiva. Isso estou a falar só do emprego direto, mas há o efeito induzido de muitas pessoas que ganham, portanto, o pão à volta do que é o tráfego, do que é a movimentação e a operação no porto. Já o Porto da Palmeira, o terceiro porto do país, em termos da movimentação das mercadorias, como em termos de infraestruturas, em 2016 passou por algumas dificuldades em termos de atendimento dos navios, ou seja, o cais tinha uma profundidade máxima de 7 metros, o que limitava o atendimento aos navios de grande porte. Uma situação que foi resolvida em finais de 2017 com a inauguração das obras da segunda fase da expansão do porto. Passou a dispor de um cais de 50 metros de comprimento e uma profundidade de menos 11 metros. E nos últimos anos, o Porto da Palmeira tem tido um crescimento sólido nos últimos anos. Por exemplo, no ano passado, 2017 para 2018, o tráfego do Porto de Palmeira aumentou a volta de 9%. E movimentamos, em termos de mercadoria, a volta de 340 mil toneladas de cargas, que trata-se de um número significativo e que demonstra a importância do Porto da Palmeira, logo a seguir os portos da Praia e o Porto Grande, em São Vicente. Porto Grande São Vicente, que desempenha um papel muito importante a nível da movimentação de cargas e passageiros de cabotagem. É o primeiro porto nacional em matéria de movimentação de mercadorias. No ano passado, nós ultrapassamos a barreira das 900 mil toneladas, não é? Chegamos a movimentar cerca de 960 mil toneladas. Existem boas perspectivas para que consigamos atingir ou mesmo ultrapassar 1 milhão de toneladas agora em 2019. É um porto que, digamos, é muito importante em termos de geração de emprego, como deverá ser notório, não é? Com a entrada em funcionamento da plataforma de frio de Mindelo, o Porto passou a desempenhar um papel muito importante em termos de geração de emprego. De facto, trata-se de uma atividade muito intensiva em mão de obra. A importância, digamos, desse tráfego é de tal ordem, posso dar um exemplo de, ainda na semana passada, termos tido 2 atoneiros a descarregar para um navio cargueiro e termos, para além do nosso pessoal efetivo, recrutado cerca de 600 e tal estivadores. Esta movimentação do pescado em salmoura no Porto Grande de São Vicente acontece durante a sua administração, já que a nomeação como administrador coincidiu com a entrada em funcionamento de uma nova plataforma de frio, um outro ganho para a empresa. Houve um incremento bastante grande ao nível da movimentação do pescado. O Porto carecia de know-how nessa movimentação, mas podemos dizer que atualmente já estamos a ombrear com o Porto de Dakar e o Porto de Abidjan a um nível de produtividade, para além de nós termos outros benefícios, nomeadamente em matéria de segurança e de termos uma política tarifária muito mais competitiva. Um aspecto também que eu considero relevante tem a ver com a preparação do Porto para a renovação do seu certificado ao nível da proteção. A Enapor vai passar por um período de grandes reformas, mudanças estas reivindicadas pelos administradores dos 3 principais portos, desde logo no domínio do plano estratégico e da mão de obra portuária. Está em curso um processo de conclusão e aprovação do novo regime tarifário, do novo regime de trabalho portuário para Cabo Verde, com aspectos também adequados às novas tecnologias, adequados à logística que se pretende, adequados também às condições novas dos navios, dos meios de carga e de descarga, enfim, permitir que o trabalho portuário seja feito em Cabo Verde de forma segura, de forma eficaz, de forma célere e com maior produtividade. Ainda hoje trabalhamos com o regime de trabalho portuário de 1984.
Em 1984 ainda não tínhamos, por exemplo, navios roll-on, roll-off em Cabo Verde. Estava completamente desfasada. O nosso plano estratégico 2018-2030 define tudo o que é necessário para cumprirmos uma das nossas missões, que é exatamente passar do sistema tradicional portuário para o sistema portuário moderno. O que implica um forte engajamento das estruturas no processo logístico também moderno e que só é possível com a criação de centros de consolidação de mercadorias, um processo que de resto está em curso, envolvendo os operadores também de transportes marítimos, pois terá de ser um projeto integrado. Até porque vai proporcionar uma revolução no sistema de transporte e tratamento de cargas em Cabo Verde. Definitivamente daremos o salto e estaremos em condições de tratar a carga no local certo, no momento certo e em condições adequadas. Isto permitirá depois aos portos também fazerem bem a sua função, ou seja, os portos serem apenas um local de passagem de mercadorias, não ser um local de estadia e de tratamento de mercadorias. Os centros de logística vão trabalhar e vão proporcionar este processo. Já está definido o modelo, o estudo de viabilidade também está feito. Vamos ter 2 grandes centros nos 2 maiores centros de consumo do país, portanto, um na cidade da Praia, outro na cidade do Mindelo, e teremos 7 pequenos entrepostos em todos os outros portos. Isto permitirá definitivamente um salto qualitativo do sistema tradicional para o sistema moderno portuário. A Enapor presta serviços a vários clientes, desde armadores, agências de viagens, empresas de combustíveis de cereais e trigo, como é o caso da Moave, que anualmente descarrega no Porto do Mindelo uma média de 50 mil toneladas de cereais. Apesar da Moave e a Enapor terem tido relações excelentes, existem alguns constrangimentos que a empresa gostava de ver solucionada pela Enapor por uma maior eficiência das descargas do trigo e do milho a granel, produtos que a Moave importa. A situação dos equipamentos não são os mais adequados para descarga a granel. Temos perdas. Neste momento, na Enapor, utilizamos as garras e no processo de descarga dos cereais, trigo e milho, temos perdas. A descarga é mais lenta. Havendo equipamentos como chupadores ou aspiradores, o processo é muito mais rápido, menos perdas e menos custoso. Os contratos tornam-se muito menos custosos e isso seria um ganho também para o Moave, mas para o cliente que compra o produto final. Vera da Luz entende que, por serem poucas as empresas que precisam do equipamento para solucionar este problema e que seria um aspirador, para a Enapor não faz sentido esse investimento. Mas seria interessante, e nós já solicitamos, alguns anos atrás solicitamos, a possibilidade de nós adquirirmos os equipamentos e utilizar os equipamentos no porto. Okay. Isso seria uma solução. E nós já temos falado com a Moave várias vezes nesse sentido. Há vários anos que isto está em cima da mesa. Nós fizemos um estudo e comunicamos a Moave. Não é possível fazer, por exemplo, sucção, porque a Moave não tem capacidade de recepção. Portanto, enquanto a Moave não tiver capacidade de recepção, e eu vou-lhe dar um exemplo prático para entender. O ciclo de descarga de bordo tem que ser igual ao ciclo de terra. Ou seja, senão não há qualquer tipo de eficácia, investimentos em aparelhos de sucção, para depois ficarmos à porta do silos à espera. Portanto, não há ganhos, porque depois os equipamentos têm que parar a descarga, não há qualquer tipo de ganho. Ou seja, a Moave tem que primeiro organizar em casa. E nós estamos sempre abertos, já analisamos, fizemos todo o estudo que era necessário, calcular bem o ciclo de bordo, o ciclo de terra e a capacidade de recepção dos silos portuários. Ou seja, a Moave não tem a capacidade de recepção de trigo que garanta o fluxo normal através de sucção. A Moave faz distribuição não só para São Vicente, mas para todas as ilhas, sendo que o maior centro comercial fica na Ilha de Santiago, onde também fazem montantes consideráveis de descarga e tem sentido melhorias nos últimos 5 anos a nível da harmonização dos processos. Ainda assim, sentem a falta de outros serviços no Porto da Praia.
é um rebocador com capacidade para prestar o serviço não sei se o termo é correto, de atracação do navio no porto, que tem causado alguns constrangimentos no passado, e no passado não muito longínquo, né? Isso é, acho que é uma necessidade urgente, o rebocador. O navio chega, nós temos de estar aptos e prontos para receber e começar a descarga. Se o processo não começar, o tempo conta na mesma, e há situações em que temos perdas a nível dos atrasos. O que é o termo utilizado é o demurrage do navio, e são perdas com algum peso. Este é um problema que, ao que tudo indica, tem um fim à vista, já que, segundo o PCA da Enapor, os bons resultados que a empresa teve nos últimos 2 anos permitem a Enapor investir não só na manutenção dos equipamentos, mas também a compra de novos equipamentos, como é o caso do novo rebocador para o Porto da Praia. Estamos agora a finalizar a compra de um novo rebocador que vai estar no Porto da Praia, que vai ficar no Porto da Praia. É um rebocador de grande porte, é um rebocador muito superior ao que nós temos neste momento, o Monte Cara, e que vai também trazer grandes condições de trabalho e de segurança nas atracações e desatracações do Porto da Praia. Portanto, só isto permite-nos garantir a estabilidade do sistema, só isto permite-nos garantir melhores condições de trabalho a todos os trabalhadores, só isto permite-nos manter também o emprego seguro, e só isto permite-nos continuar a evoluir de sistema para sistema portuário. A nível das pequenas encomendas, nota-se melhorias com a criação de novos centros de pequenas encomendas, permitindo elevar o nível do serviço aos clientes devido à eficiência dos processos logísticos, e acabam por ter um impacto muito favorável a nível da proteção dos portos. A ideia é criar, e nesta mesma linha, um projeto a curto prazo que visa a melhoria das operações logísticas a nível do parque de contentores, pelo menos em São Vicente. Até o final do ano, teremos um parque de contentores totalmente informatizado. Portanto, vamos proceder à sinalização horizontal do parque e, por outro lado, também criar condições para a melhoria dos procedimentos e dos fluxos informacionais com os nossos clientes, fazendo com que haja, portanto, uma maior eficiência não só no embarque dos contentores, como ainda na entrega de contentores aos carregadores. Um dos grandes desafios do Porto Grande do Mindelo é, sem dúvida, o terminal de cruzeiros, cujo calendário não depende só de Cabo Verde, deste que é um projeto bastante complexo. Porque o próprio Código de Contratação Pública impõe-nos regras. E regras que nós temos de cumprir para sermos rigorosos, para sermos transparentes e para as coisas correrem normalmente, sem qualquer sobressaltos. Os financiadores também impõem-nos algumas restrições, e devemos seguir tudo o que está definido através do International Competitive Bidding, que é o modelo que nós trabalhamos para esta fase. Em junho do ano passado, em junho de 2018, é que nós assinamos o acordo com um dos financiadores, e de seguida assinamos com o outro, porque é um processo, uma montagem financeira tripartida, onde 10% cabe ao Estado de Cabo Verde, 35% cabe à Holanda, portanto, como país também facilita e oferece gratuitamente ao povo de Cabo Verde este valor, que anda à volta de 10 milhões de euros, e a outra parte, 55%, através de um fundo dos países de petróleo, o fundo chamado OFIT. Portanto, com a engenharia financeira
concluída. Estamos nesta fase de contratação. Dentro de dias vamos fechar a contratação do gestor e do fiscal do projeto. Ou seja, é uma condição prévia para podermos lançar o concurso público das obras. Nós pensamos que dentro de pouco tempo estaremos em condições de o fazer. Não depende só de nós, porque, por exemplo, o financeiro pode demorar 1 mês ou 2 meses para dar aprovação. E nós não podemos também acelerar o processo por causa disso. Terminal de cruzeiros que vai trazer benefícios enormes, mas também há a necessidade de se fazer o reordenamento terrestre do porto. Implica a construção de uma garda de passageiros, preconiza-se a construção de uma vila turística, existem projetos imobiliários associados e com isso nós teremos de proceder à demolição nos armazéns, né, de mercadorias de terceiros e para, digamos, fazer com que sejam criadas todas as condições para a construção do terminal, vamos fazer o tal reordenamento terrestre do porto, que incluirá, nomeadamente, a construção do novo CFS e ainda a modernização, digamos, das nossas oficinas, porque queremos apostar na melhoria da manutenção dos nossos equipamentos, com vista à sua disponibilidade. Jorge Maurício diz que tem motivos para se sentir realizado, desde logo porque nos últimos anos a Enapor mais que duplicou os seus resultados. No ano passado nós tivemos, no ano 2018, também nós melhoramos e tivemos resultados líquidos de 450 mil contos. Isto mostra várias coisas. Primeiro, a grande dinâmica do mercado. É um mercado a funcionar bem. Segundo, uma grande capacidade de resposta da Enapor para facilitar e dar atenção aos clientes e garantir uma operação segura, rápida e tranquila. Depois, também um grande trabalho da Enapor do ponto de vista do marketing portuário e do ponto de vista comercial, nomeadamente na redução de tarifas para tráfegos estratégicos e cujo o resultado foi sintomático, aumento de tráfego. Com redução de tarifas em tráfego estratégico, nós aumentamos o volume de negócio. Fala do futuro da Enapor e diz não ter dúvidas que já está definido. Para já tenderá a ser, e a curto prazo, uma autoridade apenas portuária e concessionária geral das concessões. O Governo já anunciou o processo de privatização dos serviços portuários. Portanto, todos os serviços portuários vão ser concessionados, serviços a navios e serviços a mercadorias. E isto vai permitir que cada porto, por exemplo, tenha operadores privados a operarem normalmente as suas cargas e a Enapor ser a gestora das concessões, ser a autoridade portuária e também cuidar dos aspectos que normalmente dizem respeito à própria autoridade portuária, como o marketing portuário, tudo o que diz respeito ao plano de água, a segurança, o ambiente e a própria gestão de cada contrato de concessão. Portanto, num futuro não muito longínquo, nós esperamos que isto seja já uma realidade e que os portos estejam a operar totalmente com operadores privados, com know-how na matéria e que também consigam trazer mais volume de cargas. Importa também, e dizem os historiadores António Correia Silva e Marina Ramos, que os que agora estão à frente da Enapor e os vindouros não virarem as costas ao passado do Porto Grande do Mindelo, antes, pelo contrário, devem retirar desta época lições que são importantes. Quem decide hoje devia tê-las a bordo. Um grande historiador dizia que os carros andam mais depressa quando têm retrovisores. Às vezes vale a pena ver para o retrovisor, né? Nos ajuda a prosseguir para frente. Tem de haver uma mudança e uma mudança de mentalidade e temos de pensar que, se quisermos relançar-nos, ter essa importância que nós sonhamos, que sempre se sonhou e continua-se a sonhar para o Porto Grande de Mindelo, é preciso que nós
façamos com que não tenhamos só o avanço tecnológico, mas que esse avanço tecnológico seja acompanhado por uma política de preços, uma política concorrencial também, em termos financeiros, em termos económicos, para que nós possamos fazer frente à concorrência. E essa concorrência se faz desde há muito tempo com Dakar, que nos engoliu em parte, não é? Desde século XIX com Las Palmas, que nos engoliu em parte. Portanto, nós precisamos fazer essa concorrência e creio que isso já está a começar a ser feito, uma vez que já se criou a terminal dos contentores, já se investiu em máquinas, etc., mas é preciso mais. O trabalho tem que ser global. Não é só construir a infraestrutura, mas também tem que ter um trabalho de promoção e tem que ter um trabalho de montagem de Cabo Verde como um destino de negócio, neste caso. E isto terá que ser feito, aliás, está a ser feito aos poucos para permitir uma composição e uma combinação ótima de fatores para podermos avançar. Na verdade, nós não estamos a inventar nada, porque o período áureo de Mindelo e de São Vicente foi com o transbordo de carvão aqui na cidade do Mindelo. Hoje já não temos carvão, mas temos contentores. Se podemos ter infraestruturas adequadas para a prática do transbordo, e nós temos neste momento aqui na nossa região, onde passam por ano mais de 5 milhões de contentores de 20 pés por ano. Portanto, nós temos são rotas que passam ao lado de Cabo Verde. Podem perfeitamente ter um centro de logística, desde que haja infraestruturas convenientes. E infraestruturas convenientes, neste caso, são terminais dedicados à prática de transbordo, com uma dimensão de 400 ou 500 metros, com uma profundidade de 15, 16 ou 17 metros, para permitir a atracação de navios de maior porte, para podermos ter também maior economia de escala e, por causa disso, ter ganhos unitários. E vale a pena revisitar o Porto para se compreender o Mindelo e para também se compreender uma coisa fundamental para este país: como gerir o capital importante que é a localização geográfica enquanto recurso econômico. No Mindelo, mais do que em qualquer outro ponto de Cabo Verde, talvez só a par de com Ribeira Grande no século XVI, é que podemos compreender o potencial geoestratégico que pode ter Cabo Verde no seu todo.